gosto de deixar claro em todos os vídeos, eu espero que eu tenha conseguido até aqui, é que este canal e estes conteúdos são feitos para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos, ou seja, homens que estão investigando ou que já têm o diagnóstico de autismo, enquadrados no nível 1 de apoio ou nível leve, como algumas pessoas conhecem, ou Asperger. Lógico que tem características diferentes relativo tanto ao diagnóstico quanto a cada indivíduo, mas também existem alguns padrões de sintomas que a gente pode abordar aqui de uma forma geral. Sempre pensando que quanto mais informações uma mulher tem, mais chances de fazer boas escolhas ela terá. E uma das necessidades que nos foi tirada enquanto mulheres é justamente a oportunidade de escolher. Relacionamentos são escolhas. Nós não escolhemos em que família nascemos, em que local nascemos, mas o relacionamento, ele é uma escolha. É lógico que a gente precisa de um tempo de convivência, de um tempo de experiência, para poder chegar à conclusão de que aquele relacionamento é o melhor para nós ou não. Mas quanto mais informações nós pudermos agregar, com mais eficiência nós fazemos também essa escolha. Já que dentro do romantismo, que envolve e quase que incapacita a mulher a fazer boas escolhas, existe também aquela ideia de que nós sempre podemos melhorar o relacionamento de alguma forma e fazê-lo se encaixar dentro de uma expectativa, de uma idealização que a gente pode ter construído ao longo da vida pelo fato de sermos mulheres. Feito isso e usado já 2 minutos de vídeo, eu quero entrar no tema comunicação. A comunicação entre uma pessoa típica e atípica já é um desafio estrutural. Pelo fato de uma pessoa atípica ter uma percepção de mundo, das regras sociais, dos relacionamentos diferenciada, já é um desafio natural. Mas também tem um desafio natural enquanto mulheres típicas de se comunicar dentro de um relacionamento amoroso. Eu vou pegar o viés disto primeiro, né? Então nós vamos falar sobre a comunicação da mulher típica para com os seus parceiros ou parceiras e para consigo mesma. Para depois, você, mulher, colocar na balança se você quer melhorar a sua comunicação para poder ter uma interação melhor com o seu parceiro atípico. E eu vou fechar, né, um pouco esse conteúdo para que nós falemos de relacionamento somente entre mulheres típicas e homens atípicos. Se eu abrir demais, né, para falar também de outras formas de relacionamento ou relacionamentos em outros gêneros, né, entre gêneros diferentes do que esses dois que eu estou abordando, pode ser que o meu conteúdo acabe ficando muito raso, né, até pelo meu lugar de fala. Então eu vou me focar nos meus vídeos sempre nesse sentido. Eu posso até fazer algumas intervenções pontuais, né, exemplificando através de outros gêneros e outras formações de relacionamento, mas o foco central são relacionamentos entre mulheres típicas com homens atípicos, que exigem da mulher típica determinados entendimentos, tá? E a comunicação, ela é um dos principais desafios. E ela sempre será um desafio. É possível que ela mude de tema, mas ainda assim será um desafio, justamente porque é uma diferença estrutural, ou seja, este homem ele já nasceu diferente de você. Então ele já assimila o mundo e as relações diferente de você, mulher típica. Então não é uma diferença que ela possa ser consertada de alguma forma, porque ela não é um erro, ela é um ponto de vista. Mas para a mulher, dentro dos estereótipos, padrões, né, que uma mulher é encaixada e muitas vezes ela aceita, porque isso faz parte de um movimento de pertencimento.
O pertencimento faz com que a mulher entenda que é seguro ela agir, ela se comportar, ela pensar, ela demonstrar, ela assimilar dentro de alguns padrões que já foram construídos pela época, pela cultura, pela região. Então, o quanto mais próxima daquilo que é considerado normal, convencional, eu for, a ideia é que eu corro menos riscos de não pertencer. Quanto mais diferente eu for, existe maior riscos de eu não pertencer, de não ser aceita. Então, por uma questão de sobrevivência, nós mulheres típicas já temos uma tendência a assimilar e a aceitar, inclusive reproduzir alguns comportamentos que é dito que é convencional a uma mulher. E dentro dos relacionamentos, esses comportamentos ficam óbvios, inclusive através da comunicação. Mulheres não têm a educação de comunicar suas necessidades de uma forma concreta. Esse desafio ele estar presente em qualquer tipo de relacionamento, mas em um relacionamento com uma pessoa atípica, isso chega a ser um obstáculo para que o relacionamento se desenvolva. Porque a pessoa atípica precisa da demonstração das demandas, das necessidades e das carências da outra pessoa de forma concreta. Como a mulher acaba subjetivizando, né, as suas emoções, as suas necessidades, até mesmo por não ter vocabulário, né? Não é só o autoconhecimento do que a gente sente, do que a gente precisa. Às vezes nós não temos nem vocabulário, né, para poder pedir, para poder exigir, para poder permitir que aquilo que nós precisamos chegue até nós. Então, em primeiro lugar, é saber como que a gente se comunica com a gente mesmo. E tem uma regra básica para isso. Ao invés da gente ficar buscando na história o que o machismo fez com as mulheres e tal, saiba que nós não temos educação para falarmos de nossas necessidades individuais. As necessidades coletivas, elas têm um padrão de comportamento. Então, se você precisa de um direito enquanto pessoa, enquanto mulher, aí você pode procurar os órgãos que podem, né, defender os seus direitos e você vai conseguir uma resposta. Dentro de uma relação, você tem carências e necessidades que são muito individualizadas naquele contexto daquela relação, que inclusive pode não haver em outras relações. Em outras relações você pode ter feito algumas trocas onde aquela necessidade ou não foi nem sentida, ou ela não tinha um contexto em que ela precisasse ser verbalizada, ela precisasse ser comunicada, ou então ela foi tão subjugada, ela foi tão invalidada, que você realmente acredita que isso não seja um direito seu. Então você passa a não comunicar por vários motivos. Ao não comunicar, você também não sabe se você teria ou não a solução para aquele problema, ou para aquela carência, para aquela necessidade. Ok. Então, o comunicar corretamente, dependendo do contexto em que você está, é lógico, exige um teste. É necessário testar as formas de comunicação, mas se nós formos por uma regra básica para um primeiro teste, é possível que você também entenda se você terá dificuldades ou não, quais são essas dificuldades, porque um primeiro comportamento você já mudou. Então ele começa dentro de você, se perguntando qual é a sua necessidade. Qual é a sua necessidade neste momento para este relacionamento? Então, se a sua necessidade envolve, por exemplo, segurança, você não se sente segura neste relacionamento. Você não sente segurança relativo ao quê? Você não sente segurança relativo ao fato de você conseguir ter um objetivo em comum com seu parceiro?
Então você não sente, por exemplo, que ele vai investir o mesmo tempo ou o mesmo dinheiro ou a mesma carga emocional, a mesma intensidade que você? Chegou à conclusão de qual é a sua necessidade neste momento? Que é outra coisa que a mulher subjetifica, ela abstrai, né, com muita facilidade, é pensar que lá na frente eu posso não ter. Sendo que todo relacionamento que vai acontecer lá na frente, né, e possa vir com uma garantia de futuro, de segurança ou de soluções futuras, ele começa aqui, né? Então, entender que o relacionamento que está aqui, ele pode ser modificado, ele pode evoluir, ele pode sofrer manutenções ao longo do tempo, é algo natural de acontecer. Mas ao mesmo tempo, você já está se relacionando aqui. Então, o que você tem de concreto no aqui e agora te traz algumas necessidades. Essas necessidades precisam ser entendidas. Então, o básico, o que eu preciso deste relacionamento? E o que eu preciso deste relacionamento? Eu preciso porque não tem outras fontes, porque o fato de me relacionar é exatamente aquilo que causa a necessidade. Por exemplo, a segurança no relacionamento, ela não existia, né? Então, como antes, vou exemplificar novamente, como antes, eu morava num determinado local. E ali eu sabia quais as contas que eu tinha para pagar, eu sabia em quanto tempo eu poderia ficar ali, sendo uma casa alugada ou sendo uma casa minha própria. Mas eu estava por dentro de todas as necessidades que poderiam me levar a um risco. Então eu sei que eu pagando as contas eu vou ter, né, os fornecimentos básicos de água, luz, gás. Quando eu me junto a um parceiro, pode ser que eu sinta insegurança. Uma insegurança que não existia, ela passou a existir a partir do momento que eu comecei a me relacionar com essa pessoa. Então, definir, né, que essa segurança que você espera, ela surgiu a partir do relacionamento, também é algo que vai facilitar muito o seu caminho. Agora, eu preciso que ele diga da parte dele, o quanto que ele pode contribuir, como ele pode contribuir, e não importa se é mais ou menos, o que importa é se fica bom para os dois, né? Então nós vamos constituir uma casa, uma residência, uma estrutura física juntos, o quanto que eu posso contar com essa pessoa, o quanto que ela pode contar comigo. Eu estou insegura nesse sentido, eu preciso comunicar qual é a minha insegurança. E essa insegurança dentro de mim eu já analisei e percebi que ela só surgiu no relacionamento, ou eu analisei uma insegurança minha que ficou evidente no relacionamento, mas ela é minha de outras vivências ou até mesmo estrutural. Por exemplo, eu sempre passei necessidades básicas, não sendo atendidas na minha família estrutural, na minha primeira família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então eu passei fome, por exemplo, ou eu passei por uma carência de afetividade, eu não tinha uma troca de afetos saudáveis dentro da minha casa. E aí eu vou pegar essa minha necessidade e vou colocar como responsabilidade do meu relacionamento e, portanto, do meu parceiro poder suprir essa necessidade. Isso não é um erro, não é um erro. Você pegar uma necessidade sua, uma carência sua, que foi sendo desenvolvida pela vida e em outros contextos, e você trazer para esse relacionamento e esperar que ele te supra. Isso não é um erro, mas existe a possibilidade do seu parceiro não ter isso para te entregar. E pode não ser um erro dele não ter isso para te entregar. No entanto, você só vai concluir que ele não tem isso para te entregar e ele vai poder te dizer, né, a partir do ponto de vista dele, se ele realmente não tem isso para te entregar, se você for clara
nessa comunicação. Nesse sentido, a insegurança ela não surgiu com o relacionamento, ela já existia em você. Então, se o parceiro não puder te entregar aquilo, não suprir as suas necessidades, existem outras formas de você suprir a sua necessidade? Já que não foi o relacionamento que te trouxe aquela necessidade, ela já é sua, ela já faz parte da sua constituição, muito antes desse relacionamento existir. Chegou a essa conclusão, é necessário que se abra o leque então. Se o meu parceiro puder contribuir, será que só ele pode contribuir para suprimento dessa necessidade? Será que isso também não é muito pesado para ele? Se não for, ótimo, você tem uma fonte de nutrição através do seu parceiro. Está tudo bem para ele, está tudo bem para você, ok. Mas ainda assim, isso só começou e chegou até esse ponto de você entender que sim, o seu parceiro consegue te nutrir nesta necessidade, mesmo que ele não a tenha criado, porque você comunicou da forma correta. E para você se comunicar da forma correta, é necessário que primeiro você comunique com você mesma. É possível fazer essa comunicação num bate-papo interno, você com você mesma, você com os amigos? É. O local mais adequado para isso é a terapia. Porque não tem o julgamento e não tem vários vieses, né, de vivências e experiências. Porque se você vai comunicar uma carência tua para uma amiga, por exemplo, e ela já vem enviesada com as próprias experiências, é possível que ela te sugestione, né? E não por maldade, mas pelo fato de que o ponto de vista dela é aquele. Se você tiver um filtro, né, para entender que a sua amiga está enviesada pelas próprias experiências, tá tudo bem. Você consegue filtrar e ver o que você consegue aplicar na sua realidade, na realidade do seu relacionamento, na sua realidade pessoal. Mas se você estiver em um ponto de sofrimento e cansaço, que se estendem, né, há muito tempo, tentando achar soluções para ter uma boa comunicação com o seu parceiro, para poder finalmente encontrar solução para as suas necessidades e acabar tomando o conselho da amiga, do amigo, como um exemplo de atitude a ser tomada. É necessário que você leve isso em consideração também. Então veja, em ambos os casos, se a necessidade foi criada pelo relacionamento ou se a necessidade já existia em você, é necessário que você tenha uma clareza. Eu preciso de quê? Sempre lembrando que relacionamento é escolha, que o relacionamento é escolha, você pode se fazer essas perguntas sem se sentir culpada. Quando você faz essas mesmas perguntas, o que eu preciso? Dentro de uma relação familiar, né, raiz, né, ou seja, pai, mãe, avós, irmãos, é possível que você sinta culpa. E é possível também que em algum momento você chegue à conclusão de que eles deram o que podiam dar naquela época com o conhecimento que eles tinham. Isso tem várias vertentes, eu tenho o meu ponto de vista sobre isso e não cabe aqui, né? O que cabe aqui é que, dependendo do contexto, você não vai se sentir no direito de cobrar. No contexto do relacionamento, não só é o seu direito de cobrar, né, sobre as suas necessidades, mas também é saudável que você entenda que você tem necessidades. É saudável que o seu parceiro entenda que você tem necessidades e que ele conclua de que forma ele pode atender às suas necessidades, se ele pode atender às suas necessidades ou não. Porque com estas informações você pode escolher estar nesse relacionamento ou não. E se você escolher ficar nesse relacionamento, como você quer estar nesse relacionamento? Você já pensou sobre isso? Que não é só porque você está se relacionando com uma pessoa que você tem que ser grata por estar ali. Eu finalmente tenho um relacionamento. Não. Este relacionamento, ele tem que te suprir de alguma forma, né? Ele não é incondicional. Você não está tratando do seu filho.
Ele é condicional, é necessário que seja feita uma troca. É para isso que a gente se relaciona, né, amorosamente. É necessário que seja feita uma troca. No ambiente da família raiz, na família estrutural, nós não ensinamos, nós não somos ensinados e não ensinamos, né, que essa troca ela é saudável. Nós aceitamos o que nos é dado e nos viramos com os resultados disso. Tanto que muitos problemas que nós desenvolvemos na vida adulta, eles aconteceram lá, na primeira infância, na segunda infância, junto aos nossos cuidadores primários. Não é necessário que a gente repita essa história nos nossos relacionamentos românticos, nos nossos relacionamentos íntimos, nos nossos relacionamentos com amigos. Nós podemos ter uma troca saudável. Através de uma boa comunicação, nós podemos falar sobre as nossas necessidades, o outro pode ouvir sobre essas necessidades e, inclusive, escolher como participar delas. Olha que clareza! É justo ou não é você olhar para um relacionamento dessa forma? Então, as suas necessidades devem ser validadas primeiro por você, e isso exige uma comunicação certeira. Chegou à conclusão de que eu não sei o que eu quero nesse relacionamento. Então, uma coisa, né, um contexto é você saber qual é a sua necessidade e depois informá-la, comunicá-la de forma concreta. Outra coisa é você não saber qual é a sua necessidade dentro desse relacionamento. Então, talvez você tenha um problema ainda maior, né, do que só ter uma necessidade que não está sendo atendida. Talvez você precise sim de uma investigação, né, na sua história de vida, dos seus relacionamentos, das suas necessidades, não só para melhorar este relacionamento. O que pode acontecer, afinal de contas, é algo que você também quer, mas para você se entender, para saber se você está investindo o seu tempo, sua energia, sua saúde mental e emocional em algo que pode te retornar, mesmo que seja uma resposta. Pode não ser uma solução, mas pode te retornar uma resposta. Agora, não saber o que você quer dentro de um relacionamento é algo que infla o romantismo. Esperar para ver no que dá. Olha que liberdade, que mulher segura, que mulher completa, o que vier tá bom. Esse tipo de argumentação não faz você se sentir livre, desimpedida e empoderada. Faz você ficar esperando que alguém decida por você. Geralmente o parceiro. Então você espera, e aí pode ter a ver também com a síndrome da escolhida, que a Valesca Zanello tanto fala, onde você espera que o homem determine qual é o seu lugar dentro da relação, o quanto de atenção e quais as necessidades que realmente são válidas para esse relacionamento. Então pode ser que as suas necessidades individuais enquanto mulher, elas sejam invalidadas, porque a necessidade do relacionamento tem maior prioridade do que as suas necessidades individuais. Só que não tem como isso acontecer. Isso causa um sofrimento extremo, né? Não só para você mulher, como se o homem também se colocar nessa posição, que é mais difícil de acontecer, justamente porque a educação dele é diferente da educação da mulher. Mas se um homem se colocar nessa posição, ele também vai ter o mesmo sofrimento. Por que a minha necessidade individual é invalidada? E a necessidade do relacionamento, para o relacionamento funcionar, eu tenho que de alguma forma subtrair, eu tenho que esquecer, eu tenho que engavetar uma necessidade individual minha. Então, a mulher tem uma necessidade individual e ela tem que ser validada para que o relacionamento funcione. Ela pode não ser atendida, porque existem vários determinantes, mas que ela tem que ser validada, ela tem. Assim como as necessidades do parceiro. Ótimo. Ser clara na comunicação interna e, chegando à conclusão de qual é a sua necessidade, comunicar claramente, concretamente para o parceiro. Isso para um parceiro típico pode ter resistência.
Ele pode achar que você está sendo exigente, intransigente, mimada. Ele pode entender isso como uma feminista, como agressiva, dependendo do tom que você usar, né? Dependendo das expressões que você fizer. Você pode receber esses julgamentos se estiver se relacionando com um homem típico. Com um homem atípico, você não vai ser julgada dessa forma. Ele vai julgar a sua necessidade através das capacidades dele de, primeiro, entender e, segundo, de ele atender essa necessidade. Porque, sim, ele quer ser prestativo com a sua necessidade, contanto que isso não traga para ele um sofrimento ainda maior do que o seu. Então, para diminuir esse sofrimento, primeiro, a comunicação concreta. Então, eu me sinto insegura, vou pegar o exemplo que eu dei lá atrás. Eu me sinto insegura porque eu não sei como que vai ser a divisão das nossas contas quando nós formos morar juntos. Ó, concreto. Porque eu trabalho e ganho tanto, você trabalha e ganha tanto, e como que a gente pode fazer essa divisão para que haja uma contribuição e a gente não fique apertado nas nossas contas e que a gente possa fazer planos para outras coisas. Eu tenho uma necessidade, por exemplo, de ter um lazer assim, assim. As suas necessidades são diferentes da minha. Como é que a gente vai fazer isso funcionar dentro de uma rotina, dentro de uma casa física? Foi concreto, não foi? É diferente de e é costumaz a mulher usar o seguinte argumento, por isso que eu falo da abstração, da subjetividade. Tá, nós vamos casar, mas eu tô desempregada. Não dá, e aí, o que nós vamos fazer? Ele vai pensar em diversas, o homem atípico, ele vai pensar em diversas necessidades, não em uma. Ele não está entendendo, pode não estar entendendo, veja. Eu estou generalizando, porque podem ser vários assuntos e, lógico, cada indivíduo tem a assimilação num grau de facilidade ou de dificuldade, tá? Mas, veja, ele pode entender com esse único argumento abstrato, ele pode entender que você quer ter uma rotina diferente da dele, ele pode entender que você tem apego à sua casa anterior, ele pode entender que você não gosta dele o suficiente, ele pode entender diversas coisas. Um homem típico também pode não entender o que você falou porque você não foi clara, porque o que você está sentindo não é motivo. O que você está sentindo não é motivo para você se comunicar de uma forma superficial e rasa. Não é motivo. Você tem o direito de sentir, mas o outro não tem o dever de entender o que você está sentindo. Pega isso. Muitas vezes nós mulheres queremos que os homens façam algumas intervenções na nossa vida e a gente, de uma forma espontânea, e a gente entende isso como algo que eles estão fazendo de bom grado. Então, se é espontâneo, é de bom grado. Então, eu quero que o meu parceiro note que eu cortei o cabelo, né? E ele chega sempre cansado do trabalho e nunca nota e tal. Ao invés de você simplesmente desfilar na frente dele, né, esperando que ele note o seu cabelo, e pode ser que ele não note o seu cabelo, não porque ele não tenha cuidados com você, porque talvez ele tenha uma visão amplificada do ambiente, do contexto, e não uma visão pontual e detalhista. Então, convivendo com um atípico, você vai ver que isso pode ser muito marcante. E não é uma má intenção, uma má vontade. Ele realmente não percebeu que isso era importante para você. Então, ele não tem essa regra. Agora, se é importante para você, qual é o problema de você informar? Eu vejo isso no consultório o tempo inteiro.
né? Mulheres dizendo, mas se eu faço por ele, eu sempre reparo quando ele faz a barba, quando ele muda de perfume, e eu sempre falo, nossa, que perfume bom, você comprou outro, porque ficou boa a barba, por que ele não faz isso por mim? Então, são funcionamentos diferentes. As suas prioridades são diferentes das prioridades dele. É necessário que haja uma comunicação para saber se as prioridades são diferentes e o que realmente importa para cada um. É importante para ele e provavelmente pode ser importante para ele notar as diferenças que tem no seu visual, usando o exemplo do cabelo. Sim, é importante para ele te demonstrar que se é uma necessidade tua ser notada, ele quer poder te dar, né? Ele quer poder te notar porque isso faz bem para você, mesmo que para ele não faça diferença. Só que para isso ele tem que saber o que te faz bem e o que te faz mal. Quais são as suas necessidades? Então, confundir espontaneidade com boa vontade também é arriscado. Então, o homem chegar com flores pode sim significar que ele passou por uma floricultura e pensou em você, mas pode ter vários outros significados. Um homem que chega com flores porque ele sabe que você gosta de flores. Ele se preocupou em passar na floricultura e pegar as flores, porque ele sabe que o resultado é positivo. Ele sabe que é isso que a agrada. Se ele te surpreender, é um lucro a mais. Mas o fato de você falar para ele, hoje eu quero comer uma sobremesa diferente. Ele vai passar em algum lugar, vai trazer para você, vai te levar em algum lugar. Eu estou pensando muito nesses contextos do homem fora de casa e a mulher dentro de casa, porque eu sei que tem um número muito grande de mulheres passando por isso, né? Não é o meu contexto, da minha realidade, mas eu sei que tem esse contexto do ficar esperando vir de fora, né? Ficar esperando vir. Então o homem traz. Mesmo que você também trabalhe, mesmo que você tenha a oportunidade de passar em um lugar para comprar a sua sobremesa diferente. Por que você pega essa necessidade e coloca para o seu parceiro como se ele tivesse que suprir e não comunica para ele de uma forma clara e concreta que espera que ele supra essa necessidade? Então não dá a ele a oportunidade dele se sentir feliz, dele se sentir validado, porque ele fez algo para você, que era importante para você. Você entende que ele pode sentir prazer, ele pode se sentir satisfeito por satisfazer você. Talvez ele não coma aquela sobremesa, porque não era o desejo dele. Mas quando vê você comendo e satisfazendo e lambendo os beiços, aquilo para ele pode ser muito satisfatório. Só que ele só vai saber disso se você conseguir comunicar os teus desejos e necessidades. Ao invés de ficar esperando que ele tenha a sensibilidade que você tem para te entregar algo de forma espontânea, para que aí sim seja verdadeiro e você valide. Isso dá um gasto de energia para a mulher gigantesco. Eu vejo no consultório mulheres casadas há décadas que vivem dizendo, mas ele não faz, ele não fez, ele não vai, ele não chama. E aí eu pergunto, mas você falou para ele que é isso que você quer? Não. 10 anos de casado, 20 anos de casado, ele ainda não percebeu? Não, ele não percebeu. E ele não tem o dever de perceber, porque talvez ele esteja mais preocupado com alguns outros temas, com algumas outras necessidades que ele já percebeu. Que se ele traz a solução, que se ele concretiza, se ele materializa, se ele supre, funciona. Ou você fica feliz e satisfeita, ou as coisas dentro da relação funcionam, porque ele traz, ele supre, ele nutre. Ele não precisa adivinhar.
para que ele seja verdadeiro, para que ele te ame, para que ele seja cuidadoso. Ele só precisa saber. E imagina para você, mulher, parar de performar as suas necessidades teatralmente, né? Tentar fazê-lo adivinhar através de mímicas, entende? De sinais sutis e simplesmente falar. Quanto de energia você economiza comunicando? Nós não tivemos educação para isso, né? O próprio jogo, a ritualística da sedução, do acasalamento, né? Entre a fêmea e o macho, exige uma dança, uma coisa meio misteriosa, às vezes até no campo do erótico, da conquista também, um meio olhar, um meio sorriso, um se esconder e se mostrar. O quanto estes comportamentos que são reforçados através de cinema, de filme, de série, dos comportamentos das mulheres ao redor, o quanto esses comportamentos que são reforçados, né, que são tidos como convencionais dentro da ritualística do acasalamento, exigem de você, mulher. Quanto? O quanto exige de você tentar seduzir um homem? O quanto que exige de você tentar fazer a manutenção de um relacionamento através das abstrações, das entrelinhas? O quanto? Então, sim, você pode ser rechaçada e você pode receber muita resistência de pessoas que falam que se você for direto ao ponto, você quebra o clima, a química, você estraga a sedução. Você estraga para quem? Para quem você estraga? Para aquele homem que acha que você é difícil e por isso ele tem que ir te conquistando aos poucos e te debulhando, porque é assim que ele vai dar valor? Porque ele conquistou, ele levantou um dia de manhã, ele se arrumou e falou: agora eu vou conquistar essa mulher. Então você que também quer o mesmo que ele, tem que se submeter a um papel de uma escalada difícil de ser conquistado, para que ele tente mais, e quando ele finalmente conseguir, ele vai ter isso como um prêmio, e aí ele vai valorizar. Pois é, mas na prática, você, eu, nós mulheres, sabemos que não é assim que funciona. Que se um homem ele é movido pela conquista, e isso cada homem tem a sua intensidade de conquista. Então, se um homem ele é movido pela conquista, depois de conquistado, ele não vai valorizar. Ele vai partir para uma nova conquista. Então, o quanto de tempo você perde tramando tudo isso, entende? O quanto que ele vai gostar de você, o como que ele vai gostar de você, o como que ele vai te tratar através dos seus comportamentos, através daquilo que você entrega. Pessoas são diferentes, homens e mulheres são diferentes na educação, na própria estrutura. Quando você se relacionar com um homem atípico, vai explodir a sua cabeça. Porque além dele ser muito diferente de você, ele é muito diferente de todos os homens para quem você pode estar performando desde que nasceu. E que com ele vai funcionar ainda menos. Mas esse homem, quando ele entende, o homem atípico, quando ele entende as suas necessidades e ele tem como, tá? Ele tem como atender as suas necessidades e ao atender, perceber o que funciona dentro dele, existe uma recompensa. A recompensa de saber que ele conseguiu, entende? Como isso vai funcionar dentro dele não importa a você. Importa é o prazer, a satisfação que ele sente em ter conseguido te entregar algo que você deixou claro que precisava. Ótimo. O cérebro do autista funciona com regras e repetições. Se ele colocar na cabeça dele que ele conseguiu te satisfazer através daquela ação, através daquela postura, enfim, ele vai colocar aquilo como regra, porque ele quer sentir aquele conforto de ter gerado em você uma satisfação. Ele vai repetir
a ação, a postura, a fala, ele vai repetir. Eu namoro com uma pessoa atípica há 2 anos e agosto, há 2 anos e 2 meses. Eu recebo flores todos os dias. Todos os dias. Sabe por quê? Porque ele me mandou flor uma vez e eu disse que eu adorava hibiscos, né? Eu adoro hibisco, acho a coisa mais linda. E a gente começou a conversar sobre hibiscos e tal. Ele colocou uma regra na cabeça dele, que eu adoro receber flores. Eu recebo flores todos os dias, durante os últimos 14 meses. Todos os dias. E para ele é uma satisfação. Eu me sinto acolhida, eu me sinto lembrada. Quando ele passa por uma flor, ele para fotografá-la, indiferente do que ele esteja fazendo. Quem olha de fora fala, nossa, que homem romântico. Então, ele é o meu romântico atípico. A partir do momento que ele criou uma regra e ele sabe que ele me satisfaz com aquilo, ele será pontual. Ele vai comparecer. Ele vai fazer. Isso faz, inclusive, com que ele seja previsível. Com que ele seja previsível. Se a minha necessidade é a necessidade de segurança relativa à estabilidade, ou seja, através da minha vivência, da minha história com relacionamentos, a imprevisibilidade, as alternâncias de humor, ou por exemplo, se eu me relacionei com pessoas que usavam drogas, então tinham muitas alternâncias de humor, ou pessoas que fossem muito infiéis, me apresentassem surpresas das traições o tempo inteiro, eu me relacionar com um homem desse me trouxe segurança. E ele adora satisfazer essa minha segurança. Gerou uma conexão muito única, muito nossa. Então, ele ser previsível é justamente atender a uma necessidade minha. Eu preciso de um ambiente previsível em alguns sentidos, em alguns temas. Neste sentido, nós nos encaixamos. Então, é possível que você vá perceber que você se encaixa também, né, com seu parceiro atípico nas necessidades. Ele consegue te atender. E isso só vai acontecer, você só vai ter essa certeza se você se comunicar dessa forma assertiva. Então, não é uma forma grosseira, não é uma forma bruta, não é uma exigência. É uma necessidade do relacionamento. Ter uma comunicação aberta, clara, uma comunicação concreta, sempre apontando quais posturas, quais ações você espera do seu parceiro que farão com que você sinta. Se você espera, se você deixa ele muito livre num parceiro atípico, é assim, eu quero me sentir segura. Olha isso como é abstrato, eu quero me sentir segura. Ele vai ficar completamente perdido. Porque ele não sabe como você quer se sentir segura. Ele precisa de um exemplo concreto. Eu preciso me sentir segura. Eu preciso que quando a gente marcar o horário para ir no médico juntos, você esteja lá no horário. Ele vai colocar isso como regra. E nunca mais, em uma consulta onde você quer a presença dele, esteja fazendo lá como é que chama, para fazer o acompanhamento do bebê quando você está grávida, que graças a Deus eu não vou mais passar por isso. Mas então, ele nunca vai se atrasar. Ele pode se atrasar para o restaurante, ele pode se atrasar no banho, ele pode se atrasar, mas aquilo ali virou regra. Ele vai repetir porque é confortável para ele. É de bom grado, é de coração, entende? E ele não precisa adivinhar. Eu posso falar. A gente pode juntos ir construindo as soluções e os encaixes das nossas necessidades. Eu não preciso esperar que ele adivinhe para saber que é espontâneo, porque é espontâneo, né? Ele faz porque ele quer. Isso é espontaneidade. Ele faz porque ele quer. Sim, ele quer atender a minha necessidade.
Você entende? Ele não faz obrigado a atender a minha necessidade. E é essa confusão que pode dar na cabeça da mulher. Ah, mas se eu disser, ele vai se sentir obrigado, ele só está fazendo para me agradar. Então, se ele está fazendo para te agradar, é porque ele quer te agradar. Se ele quer te agradar, é porque você é importante para ele. Se ele sabe da sua necessidade, ele tem meios de satisfazer a sua necessidade e ele não faz, a sua necessidade ou não é importante para ele, ou ele não tem como. Só que qual é a diferença de quando o homem ele não tem como satisfazer a sua necessidade? Porque ele não tem estrutura para isso, ele não tem estratégia, ele não tem meios. E não porque ele não quer, porque ele invalida o que se sente. Ele vai te explicar. Eu queria muito te dar essa viagem de aniversário, por exemplo, mas eu não consegui guardar dinheiro suficiente. Você sabe que a gente está construindo, que eu comprei o carro, que eu paguei a assistência médica e tal. Ele vai te dar o porquê que ele não pode. Ele tem essa preocupação, então ele validou a tua necessidade, mas ele tem uma preocupação de te explicar o porquê que ele não pode atender a sua necessidade naquele momento. Isso é respeito, é consideração, é cuidado. Existe uma diferença enorme do cara falar, sabe, você também só vem pedir uns negócios que não tem nada a ver. Isso você nunca vai escutar de um homem atípico. Ele pode sim ignorar as suas necessidades porque ele não tem forma de atendê-las. Mas primeiro, para um atípico ignorar a sua necessidade é porque ele não entendeu a sua necessidade. Então fica com isso. Pergunta você para você mesmo, qual é a minha necessidade? A minha necessidade nasceu neste relacionamento ou ela já vem comigo? E terceiro, se eu não sei qual é a minha necessidade, né? E você pode substituir necessidade por desejo, funciona do mesmo jeito. Qual é o meu desejo? O meu desejo surgiu a partir deste relacionamento ou veio comigo? E se eu cheguei ao ponto de pensar e de sentir que a minha necessidade ou o meu desejo eu não sei, não identifiquei qual é, eu sei que eu sinto um desconforto, mas eu não sei qual é, busque atendimento terapêutico. Porque você pode travar a sua vida e a do seu parceiro de tabela. E não que ele seja uma pessoa indefesa, mas pode ser que ele esteja tão dentro deste relacionamento quanto você. Pode ser que ele queira te dar aquilo que você tem necessidade ou desejo. Então pode ser que você trave a vida dele por causa disso, entende? Ele pode escolher, inclusive, estar nesse relacionamento ou não, dependendo do quanto ele entende das suas necessidades. E atípicos terminam relacionamentos quando eles chegam no seu limite de tentar entender, de tentar satisfazer a outra parte, de não ser respeitado nos seus limites, nas suas próprias limitações. Eles terminam e acabou. É como se não tivesse existido. Por quê? Porque o desgaste, né, energético, o investimento que ele faz, mental, emocional, mas muito mais mental, para tentar decodificar, para tentar entender e se encaixar, é tão grande, é uma sobrecarga tão alta, que é muito melhor ele simplesmente finalizar, é uma questão de sobrevivência, de finalizar, virar a página e no dia seguinte estar com outra pessoa. E você vai achar que você foi trocada da noite para o dia, mas não foi isso. Várias tentativas da parte dele já podem ter sido feitas, pelo menos ele ter esse entendimento. Então nunca é da noite para o dia, por mais que seja definitivo. Atípicos terminam definitivamente. E eu não estou dizendo que a culpa é sua, eu estou dizendo que talvez possa ter um desfecho diferente para vocês. Para você, que haja economia de energia, economia de argumentos. A gente fala demais e a gente não percebe o quanto que isso consome a gente. Falar demais dos mesmos assuntos, voltar nos mesmos pontos, as mesmas DRs, isso consome demais a energia de uma mulher, que poderia estar sendo investida em várias outras coisas. Só que a gente naturalizou mulher falar demais sobre nada. E você acha que você está falando algo que realmente faz sentido e não faz.
você mesmo vai se enrolando na sua própria fala. Então, primeiro prestar atenção, você é clara para você? E se você é clara para você, por que não entregar isso para o outro? Precisa de ajuda? Busca terapia, né? Cuidado com com aquele cenário que eu falei, dos amigos e tal, filtra, né? Não se esqueça que o seu relacionamento é único. Ele é único, não existe outra pessoa vivendo a mesma coisa que você. Podem estar vivendo coisas parecidas, mas ele é muito único, com necessidades, desejos e manutenção muito única, muito única. Então, se é importante para você e para mim, é importante que mulheres parem de gastar energia com relacionamento. Eu passei por isso. O meu relacionamento hoje, eu passei por isso com vários outros que eu quero dizer. O meu relacionamento hoje, ele exige de mim de formas diferentes. E tudo que ele exige de mim, olha só que diferença, tudo que ele exige de mim me leva para um quê a mais de mim mesma. Tudo que eu vejo nesse relacionamento que é um desafio, e eu me surpreendo que ao superar esses desafios, eu me torno cada vez melhor. A diferença para outros relacionamentos que eu já tive, e não são todos, tá? Não são todos, mas alguns relacionamentos que eu tive, os desafios, ao tentar superá-los, eu me machucava, eu me traumatizava, eu achava que tinha algo errado em mim, em muitos, né, dos meus relacionamentos. Os outros relacionamentos que foram bons, acolhedores, onde eu senti acolhimento, prazer, alegria, eles não foram tão marcantes quanto esses outros, onde eu tentei e não consegui. Eu ainda saí de lá sabendo que eu tive uma experiência, né? Aprendi tal coisa e tal, mas aquilo não me tornou uma pessoa melhor, entende? Me tornou uma pessoa mais experiente. Cara, você já prestou atenção nisso? O teu relacionamento te torna uma pessoa melhor, você se sente feliz ao ver o que este relacionamento está fazendo com você. Ou ele te torna só uma pessoa experiente, porque aguenta porrada, porque dá a volta por cima. Cara, 53 minutos, não tá entendendo? Teve alguma dúvida? Seja clara, deixa comentário, clara. E você, parceiro, típico, atípico, quer deixar seu comentário? Tenho certeza que você vai ser claro também. Seja educado, por favor. A gente pode escolher e vai dar certo. Até o próximo.